Foi uma semana intensa na economia. O Ibovespa oscilou, a produção industrial caiu e foi divulgada hoje a inflação oficial do ano passado. Como a gente viu agora, eu conversei sobre esses assuntos com o comentarista Adalberto Piotto. Veja aí. Eu começo pela inflação, Piotto. Foi divulgado hoje que o índice fechou 2019 em 4,31%, um pouco acima do centro da meta, que era de 4,25%. Como avaliar esse resultado, Piotto? Está um pouquinho acima do centro da meta, mas muito aquém do teto da meta da inflação do ano passado. E no caso da CAD especificamente, ela puxou a inflação para cima, dada a demanda chinesa depois da peste suína que acometeu o país. A produção industrial de novembro, índice mais recente, o resultado mais recente, caiu 1,2%. Foi uma decepção? Eu não chamaria de decepção, mas sim, há uma preocupação relativa. Vamos lá. A produção industrial estava crescendo até o mês de outubro. Em novembro, houve uma queda. Bom, vamos tentar entender o porquê dessa queda. Parte da indústria já tinha entregado tudo o que poderia justamente para as grandes vendas do final do ano. Ou seja, algumas indústrias, sobretudo a indústria automotiva, que tem grande peso nesta queda agora registrada no mês de novembro, segundo o IBGE, deu férias coletivas, começou a dar férias coletivas. Sem contar, obviamente, que o fato, sobretudo da questão da indústria extrativa, começou a perder força também. Nós temos um problema que começou lá em janeiro e fevereiro, com justamente o caso de Brumadinho. Mas ainda assim, claro que é uma preocupação, porque nós temos uma produção industrial em queda e ela estava vindo em alta. Mas tem um outro dado positivo que chama atenção justamente para os resultados que vão ser colhidos agora em 2020. Em 2019, sobretudo no segundo semestre, houve um aumento do que a gente chama em economia de formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento em máquinas e novos galpões. Empresários fazendo investimento para aumentar a produção, ou seja, acreditando numa recuperação maior, não só da economia, como também especificamente do setor industrial. Para fechar, a gente fala de Ibovespa, Piotto. Qual foi o cenário dessa semana? Bom, nós tivemos no começo da semana as tensões no Oriente Médio, a possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Isso tudo foi descartado tanto pelo Irã quanto pelos Estados Unidos, o que amenizou o ambiente internacional com a queda do preço do barril do petróleo e as bolsas começaram a subir, Nova York inclusive, que chegou a bater recordes, mas as bolsas pelo mundo se recuperaram. O Ibovespa não, e tem uma explicação muito específica. Os bancos que têm peso muito importante no Ibovespa, dois grandes bancos estão entre os 5 maiores itens de peso no Ibovespa, caíram bastante. E a explicação é doméstica, e não necessariamente uma notícia ruim para o consumidor. Entrou nesta semana a nova regra do cheque especial, que reduziu pela metade o juro dessa modalidade, que superava os 300% até o ano passado. E também o Banco Central tem assinalado muita possibilidade de aumento de concorrência, sobretudo no microcrédito, o que sugere que os grandes bancos que viveram de juros muito altos vão ter maiores dificuldades. Para esse investidor de papéis de banco, a possibilidade de ganhar menos é muito clara. Daí ele vende o papel, o que puxa o índice para baixo. Mas não necessariamente isso é uma notícia ruim. Afinal, se a gente vai ter mais concorrência no setor bancário, juros mais baixos, isso é uma notícia boa para o consumidor, para o consumo e para a economia brasileira. Paulo.